Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos presentes em mais uma live aqui. Dessa vez vamos comemorar essa data que é bem específica do Outubro Rosa. Outubro Rosa em homenagem aí a todas as mulheres, a todas vocês. Pessoal, hoje teremos um convidado super especial, que é o Dr. Alvo. Vamos ver se ele já está por aqui. Aí, pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa live. Se vocês tiverem alguma pergunta, podem deixar nos comentários. Boa noite, doutor Alvo. Oi, Rafael, boa noite. Tudo bem Boa noite a todos com que já você? estão conectados. Tudo ótimo, graças a Deus. Tudo Que bom, excelente. que bom. Obrigado por aceitar o convite, doutor Alvo. Fiquei muito feliz e muito lisonjeado em estar tendo esse bate-papo essa noite. Que bom. O privilégio é todo nosso. É um privilégio estar aqui contigo, né, no seu canal, com os seus seguidores, todos aqueles que estão conectados. Para nós é sempre um motivo de alegria poder compartilhar conhecimento, conversar sobre um tema tão importante como o câncer de mama, como preveni-lo, enfim, todos os aspectos aí da doença oncológica mamária. Obrigado pelo convite. Obrigado, doutor Alvo. Doutor Alvo, já quero deixar também meus agradecimentos ao doutor César Helbel, que foi ele que me indicou você, então eu cheguei até ti por meio dele, no qual eu confio muito nas indicações que quando eu preciso de uma ajuda médica. Então fica aí meu agradecimento também ao doutor César. Um querido amigo, gosto demais dele, um profissional, um ser humano espetacular. Com certeza tenho meu carinho muito grande por ele também. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida relacionada ao tema, né, ou sobre a parte mais de câncer, de oncologia, pode estar comentando aqui que a gente vai tentar te ajudar da melhor forma possível. Doutor Alvo, para introduzir sobre o Outubro Rosa, né, vamos conversar um pouquinho sobre a parte genética. Existe alguma relação da genética com relação a você ter ou não um histórico familiar de pessoas que têm ter câncer, né? Câncer de mama. Com certeza, Rafael. É uma coisa importante o câncer, de um modo geral, ele é uma doença no material genético, né? Nós temos genes no nosso organismo que durante o período da nossa vida, principalmente no período embrionário, eles são responsáveis por definir a proliferação celular. Quando a gente nasce, boa parte desses genes ficam quiescentes, ficam lá quietinhos no núcleo da célula. E por um distúrbio em algum momento da vida, esses genes voltam a se manifestar, levando a uma proliferação celular desordenada, que é a base do câncer, inclusive o câncer de mama. E aí, esse conceito é importante porque o câncer, além de ser uma doença genética, ele também é uma doença chamada hereditária, que é isso que você comentou, né? Então, existe um componente de hereditariedade muito importante no câncer de mama. É um dos cânceres em que esse componente é mais conhecido e mais bem estudado. Existem estudos aqui no Brasil que mostram que em torno de 15 a 20% dos cânceres de mama, eles são hereditários. Isso é, existem genes patológicos que são transmitidos de mãe para filha, na prole, e que vão ter um papel muito importante no desenvolvimento do câncer de mama. Então, ele é um câncer que tem um componente familiar hereditário muito forte. Certo, doutor Alvo. E só para dar um exemplo aqui, se a mãe, então, ela tem vamos dizer, um câncer de mama, e o pai tem um câncer de próstata, a parte paterna tem alguma influência se o filho pode aumentar ou diminuir a probabilidade do filho também ter, se o filho for homem, no caso? No caso do câncer de próstata paterno, sim.
existe um risco 4 vezes maior de um filho cujo pai teve câncer de próstata ter câncer de próstata em relação à população normal. Já não é a mesma relação para mulher, homens com câncer de mama na família. Por exemplo, a avó paterna teve um câncer de mama. Isso não faz com que a neta, a filha do pai, cuja mãe teve câncer de mama, tenha um risco aumentado. No câncer de mama, essa herança é materna. Então, é pela vertente materna que o câncer de mama traz um risco aumentado para as filhas, netas e a prole feminina. Certo. No caso, então, é como se for filho homem, seguiria mais a probabilidade, vamos dizer assim, de se o pai tem um câncer de próstata, né? Isso Seria isso, no né? caso, For isso no caso mulher, do câncer de próstata. É claro, por exemplo, intestino, se existe um gene patológico, né, como a polipose familiar, o pai pode transmitir tanto para o filho quanto para a filha. Então, no caso do câncer de próstata, essa hereditariedade é para os filhos homens. Da mesma forma que o câncer de mama para as filhas mulheres da mulher que teve câncer de mama. Outros tipos de cânceres, por exemplo, de cólon, o pai é portador de um gene patológico, ele pode transmitir tanto para o filho quanto para a filha, de forma do mesmo padrão de herança genética. entendi. De especificidade, assim, dessa parte mais entre sexo, por exemplo, homem e mulher, ficaria mais entre o próstata e o câncer de mama? Isso, que Os tem outros tipos de uma relação. câncer? Exatamente. Ah, entendi. Doutor Alvo, mais ou menos quantos por cento câncer de mama o sexo masculino ele tende a ter, mais ou menos, ali, o homem? Então, um câncer raro no homem, né? Ele existe no homem, o câncer de mama. A maioria dos estudos falam aí algo em torno de 0,5% a 1% dos cânceres de mama, de geral, se desenvolve em homem. Na prática, aqui na nossa região, aqui no Brasil, essa incidência é um pouco menor. Eu diria aí para cada 1.000 mulheres com câncer, de cada 1.000 pessoas com câncer, um é homem, entendeu? Então é uma frequência um pouco menor que nos estudos. Mas existem países, até porque essa estatística é mundial, onde essa relação é um pouco maior. Mais ou menos em torno de 0,5% a 1% dos cânceres de mama ocorrem em homens. Certo. Tem uma linha bem forte, doutor Alvo, sobre epigenética, né? Para quem assim não conhece esse termo, epigenética é tudo que possa, mesmo que tu tenha, né, esse componente genético, né, que você já nasceu, né, dessa forma, dessa parte hereditária, é tudo meio ambiente que possa estar influenciando ou até mesmo modificando, né, essa parte mais genética, propriamente falando, né? Tu poderia estar falando um pouquinho mais sobre essas questões mais ambientais, como, por exemplo, alimentação, a parte de exercício físico, essa parte mais psicológica, o emocional, o quanto tudo isso pode estar sendo envolvida como uma prevenção, até mesmo uma promoção de saúde e até mesmo estar postergando ou até mesmo evitando, né? De uma patologia, seja um câncer ou seja qualquer outro tipo de patologia, de doença, no caso. Perfeito. Muito bom, muito boa pergunta, né? E a gente vai ler nas revistas, aí vê na televisão, é importante entender esse termo epigenética, né? Eu vou usar um exemplo assim um pouco bem simplório para que o nosso espectador aí que está conectado conosco possa entender. O nosso material genético, dentro do nosso material genético, nós temos genes protetores do câncer e genes que são causadores, vamos dizer assim, como eu te falei no início da nossa live, que são determinantes da proliferação celular. Esses genes, eles estão ativados ou desativados, isto é, eles estão funcionando ou não em cada momento da nossa vida. Então, durante o nosso período embrionário, os genes que estimulam a proliferação celular estão ativos. Quando eles se tornam inativos, eles são, vamos dizer assim, entre aspas, empacotados lá no núcleo. Eles são enovelados e colocados lá no núcleo.
Então, a mesma coisa se pegasse um carretel de linha e passasse um durex para que aquela parte da linha dali para diante não desenovela mais. Quando a gente tira esse durex, a gente não está mexendo na linha, a gente só não está permitindo que a linha seja desenovelada do carretel do novelo, entendeu? E estas proteínas que ficam lá no nosso gene fazendo facilitando ou dificultando essa sequência genética de se expor, são proteínas, as chamadas histonas, entre outras, as mais comuns são as histonas. E elas são passíveis de serem alteradas por fatores ambientais. Então, certas substâncias que a gente ingere, certas substâncias que a gente inala, essas substâncias químicas podem ir lá na histona e quebrar esse processo de controle. Então, não é uma mudança na sequência do material genético. É simplesmente um elemento ambiental que interfere na transcrição, na leitura desse gene. Seja fazendo ele ser lido no momento em que não devia, impedindo um gene protetor de funcionar. Então, a esta ação de fatores ambientais interferindo em facilitando ou dificultando a manifestação dos nossos genes, nós damos a isso o nome de fatores epigenéticos. E isso é um elemento muito importante, porque nem sempre, numa determinada situação, você vai identificar um gene patológico, um gene mutado, mas esses fatores ambientais vão, por exemplo, impedir um gene protetor que evitaria um câncer e que, por uma questão ambiental, fez isso. E olha só que bacana, doutor Alves. Acho que vale deixar o meu relato aqui já registrado, né, nas redes sociais, enfim, na nossa live. Meu pai já teve um CA de próstata, né, há mais de 10 anos atrás. E minha mãe teve um CA de mama recentemente. Inclusive, já quero agradecer já novamente o doutor Alvo, que foi o cirurgião no qual eu confiei, né, plenamente, né, eu, minha mãe, toda a minha família confiou nas suas mãos, né, doutor Alvo, em todo o seu conhecimento, né. Então, muito obrigado, gratidão sempre, né, por estar cuidando da minha mãe, da saúde da minha mãe, o quão é importante, né, ter essa relação, né, paciente, médico, né, ter sempre essa confiança mesmo, né, que faz total diferença no andamento, né, da carruagem, né, desde a parte ali do diagnóstico, né, e da parte do tratamento em si, né, que é um tratamento, vamos dizer, a longo prazo, né, não é somente fazer a cirurgia, né. Então, eu estou tentando de tudo, doutor Alvo, já cuidando da minha saúde, né, mantendo ali o exercício físico em dia, uma alimentação adequada, os fatores emocionais também, né, dentro do máximo possível controlar os estresses, né, então essa parte emocional também, mental, tá bem equilibrada e vamos ver, daqui uns 50 anos eu quero estar aqui fazendo uma nova live aí, contando a minha história, né, doutor Alvo? Com Para ver se certeza, eu Rafael. conseguir ali tá ou tendo ou me livrando, né, de um câncer no caso, né? Mas fica aí para daqui uns 50 anos aí, quem sabe, né? Posso estar Se dando Deus quiser. um novo relato. Se Doutor Deus quiser. Alvo, falando um pouquinho sobre prevenção de câncer de mama. Qual que a informação, né, para passar para todas milhares de mulheres, né, para estarem prevenindo, né? Fazendo o exame, né? A partir de quanto tempo de idade, como que deve ter sido essa prevenção, né? Para diagnosticar o mais rápido possível se ela tiver o câncer de mama, no caso. Quando a gente fala em prevenção, Rafael, bom, em relação à sua mãe, né, é um privilégio poder cuidar dela e fico feliz de saber que ela está bem e digo para você, né, estamos sempre à disposição, né, e acho que o ponto-chave, né, vamos pegar o caso da sua mãe que você citou, a gente sempre tem muito cuidado em citar isso, né, essa questão, mas já que você trouxe
o assunto à tona, um ponto-chave foi o diagnóstico precoce. Identificar a lesão bem no início. Então, o aspecto da prevenção que você colocou é a chave no sucesso, no bom tratamento, não só no câncer de mama, em todos os cânceres. Claro que agora no nosso foco aqui é outubro rosa e câncer de mama. Quando a gente fala em prevenção, a gente fala em dois pontos chaves. A prevenção primária, isto é, o que eu devo fazer para evitar que o câncer apareça no meu organismo. E é isso que nós damos o nome de vida saudável. É aquilo que você põe no seu canal. Eu te acompanho, eu te sigo aí no seu canal no Insta, e é fantástico a forma cristalina, clara e bem orientada que você orienta a atividade física, o exercício, os cuidados. Então, parabéns aí pelo seu canal, por tanta informação de boa qualidade que você traz. Então, o que eu devo fazer para evitar de ter um câncer? Vida saudável, boa alimentação, fugir do cigarro, fugir da bebida alcoólica em excesso. Eu não estou falando daquele drinkzinho no fim de semana, eventual, uma coisa normal, vamos dizer assim, né? Isso é até saudável. Mas o excesso de bebida alcoólica, o cigarro, os alimentos gordurosos, os alimentos industrializados. Então, essa prevenção primária chama vida saudável. Uma boa atividade física, o cuidado com a postura do corpo, fazer alongamentos, fazer atividades que fazem com que o nosso corpo sempre esteja disposto a fazer alguma atividade. E a prevenção secundária, que é isso que você falou. Bom, se por algum motivo eu tiver que ter um câncer, porque está no meu material genético, o que eu devo fazer para descobri-lo o mais precoce possível e tratar para ficar livre? Aí a prevenção secundária é o que você falou. Então, é a ida ao médico de forma rotineira, fazer os cuidados necessários, os exames, né? A preconização, existe uma divergência aí entre as diversas estruturas, entre o Ministério da Saúde, Instituto Nacional do Câncer, Sociedade de Mastologia, mas a recomendação mais adequada, na minha opinião, como oncologista e como mastologista que sou, eu diria assim, para quem não tem histórico familiar, não tem ninguém na família com câncer, o autoexame deve começar por volta dos 18, 20 anos, e isso ser pelo menos mensal, os exames de imagem, independente de ter detecção ou não. Os exames de imagem devem começar por volta dos 30, 35 anos, a ultrassonografia, e a mamografia por volta dos 40, 45, para as mulheres que não têm histórico familiar. Para as mulheres com histórico familiar, esse acompanhamento deve iniciar 10 anos mais cedo. Então, a ultrassonografia por volta dos 25, por aí, 20, 25, e a mamografia por volta dos 30, 35, para quem tem histórico. E para quem tem gene patológico na família, já conhecido, as síndromes ou a BRCA1, a síndrome do câncer de mama ovário, ou Lifraumene, essas pessoas têm que começar os exames de rotina já aos 18 anos de idade. Então, essa é a recomendação aí que a gente sugere. Por quê? Porque a gente tem observado, antigamente tinha-se a ideia que o câncer de mama era uma doença de mulher de mais idade, acima dos 60, por aí. Hoje não. Hoje a idade de aparecimento do câncer em muitas mulheres é aos 30, 35. Então, a gente está vendo uma antecipação disso. E por conta disso, esse cuidado tem que ser mais intenso e essa vigilância mais intensa. E olha só que legal, doutor Alvo, quando tu menciona, né, essa busca precoce, né, em se tratando de um diagnóstico mais rápido possível, né, isso vai ajudar a todos vocês, né, principalmente falando de câncer de mama, vocês mulheres, a terem ótimos resultados no tratamento, porque isso faz uma total diferença na hora que você está ali tratando o câncer, né? Isso também, doutor Al, puxando um pouquinho mais para minha especialidade, né, de dores crônicas, de problemas na coluna, hérnia de disco, isso também está acontecendo também com as dores, doutor Al. Com a hérnia de disco, antigamente era só acima de 50 anos, né? Era diagnosticada ali a pessoa com hérnia de disco. Hoje você já encontra 20 anos, 23 anos, já tem bastante gente já
sendo diagnosticado com hernia de disco. Então parece que todas as coisas, né, assim, vamos falar de doenças, parece que estão sendo cada vez mais precoce, né? Então, Sem dúvida, Rafael. Eu atribuo isso muito ao estilo de vida. exato, Muito sedentarismo, né? Vamos longe. Os nossos filhos hoje vão para a escola, passam o dia inteiro na escola sentados assistindo aula, raramente praticam um esporte de rotina, não tem uma atividade física sistematizada. E o sedentarismo, a gente sabe, você que é expert na área, o quanto isso é ruim para o sistema osteomuscular. Não ter uma atividade regrada, não ter um tônus muscular mantido, né? E isso não é só para as dores crônicas, é uma síndrome até mais avassaladora que muitas outras doenças mais graves, o quanto isso incapacita a pessoa. E eu digo que o sedentarismo, a falta de uma prática regrada de exercício, uma alimentação saudável, são os vilões para muitas doenças, como o câncer que a gente está falando e tantas outras doenças, né? exato. E o mais legal de tudo, doutor Alva, é que a gente é respaldado pela ciência, né? Então, quando tu começa ali procurar prevenção, promoção da saúde, sempre vai estar os artigos ali bem conceituados, batendo na tecla, né? Sempre exercício físico, alimentação, né? Hábitos saudáveis, envelhecimento ativo, sempre para qualquer tipo de patologia em si. E o quão o sedentarismo acaba, infelizmente, acabando com a saúde de muitas pessoas, É né? verdade. Tenho certeza disso. Você tem toda a razão. Doutor Alvo, sobre o tratamento em si, quanto tempo geralmente, né? É lógico que depende de cada caso é um caso, né? Mas a pessoa realizou ali a cirurgia da retirada do tumor. Quanto tempo ela tem que estar em acompanhamento pós-cirúrgico? Depende de alguns fatores, né? Assim, depende do tipo do câncer que a gente está falando de mama, até porque a gente, quando fala em câncer de mama, nós estamos falando de um conjunto bastante diferente de doenças, com perfis muito diferentes, né? Via de regra, a maior parte dos cânceres, a recomendação é de 5 a 7 anos de acompanhamento. Mas no caso do câncer de mama, a gente subdivide ele em 5 grupos principais, de acordo com um perfil que a gente chama de imunohistoquímica. Né? Os receptores de estrogênio, progesterona, o receptor do HER2 e o Ki67. Esses 4 fatores dividem o câncer de mama em 5 subgrupos, que a gente chama de luminal. A, B, luminal híbrido, HER2 e o triplo negativo. Os tumores luminais, que são aqueles que têm receptor de estrogênio e progesterona, a literatura mostra que a recidiva pode acontecer até 10, 12, tem estudos que mostram que até 14 anos depois a pessoa pode ter uma recidiva. Então, assim, hoje não existe mais aquela regra absoluta de dizer que passou 5 anos, está tudo bem. Talvez para o triplo negativo, o HER2, que esses tumores mais agressivos, ainda a gente possa dizer que 5 anos é o acompanhamento, mas para os tumores luminais, a gente tem acompanhado aí hoje, sugerido pelo menos 10 anos de acompanhamento. Esse é o padrão, a média geral. Mas eu diria assim que uma vez que a pessoa teve esse diagnóstico, mesmo que ela termine o tratamento com 5 anos, que é a média dos tumores luminais, aí o tratamento hormonal, bloqueio hormonal, ela deve continuar acompanhando, na minha opinião, para o resto da vida. Sistematizar, ver, acompanhar, porque ainda que aquela doença não volte, ela está sob um risco de ter uma nova doença. Então, minha sugestão, minha recomendação fez o diagnóstico de câncer, vai tratar, tem um período de acompanhamento mais próximo, mas pelo menos uma vez por ano, o resto da vida, fazer esse monitoramento. Exato. Fica o recado, então, pessoal, um importantíssimo, né? É importantíssimo ter esse acompanhamento, né? Depois também da retirada ali do câncer de mama. E sobre efeitos colaterais pós-cirúrgico, doutor Alvo, o que você poderia estar citando após a retirada do câncer de mama? Os principais.
Talvez o maior desafio de todos no câncer de mama é a gente abordar de forma correta a axila, né? A doença mamária, ela tem um tropismo de disseminação pelos linfonodos axilares. E na maioria dos casos, não em todos, a gente tem que fazer algum tipo de abordagem axilar. Seja o linfonodo sentinela, que é uma realidade posta hoje, isso tira aquele linfonodo que drena para entender se ele tem doença ou não. Mas às vezes tem que acabar evoluindo para uma linfadenectomia, uma retirada dos linfonodos da axila. E sem sombra de dúvida, de todas as consequências e efeitos colaterais e sequelas do tratamento do câncer de mama, sem dúvida, as consequências da retirada dos linfonodos axilares são as piores consequências do ponto de vista motor, de sensibilidade, de linfedema, né? Então, essas, eu diria que é uma das principais. E aí, profissionais como você são cruciais nesse processo, né? Pessoas que têm essa experiência como você tem, porque... e aí eu digo sempre assim para os meus pacientes, não só faz a cirurgia, esse processo já tem que começar antes. Adaptação muscular, um preparo, uma tonicidade melhor da musculatura, uma amplitude articular importante. Por quê? Porque essa abordagem é fundamental para reduzir as consequências da abordagem axilar, porque ela vai inevitavelmente levar a uma perda de força muscular, uma perda de amplitude de movimentação e de todos os dois sintomas mais graves. É o linfedema, que é o inchaço do braço, e a dor crônica no ombro. Então, eu diria que esses são os dois maiores fantasmas, vamos dizer assim, que nos assombra como consequências da abordagem do tratamento do câncer de mama. Exato. E tanto o linfedema como a dor no ombro, a gente consegue estar trabalhando na fisioterapia, né? A gente consegue dar mais qualidade de vida a todas essas pessoas, evitando, né, de que progrida, né, por exemplo, o linfedema, né, reduzindo ali na região axilar, e a dor no ombro também, que tem um processo ali cirúrgico, né, fica uma cicatriz, fica uma região com bastante aderências. Então, a gente tem que estar trabalhando toda essa parte da cicatriz e no ganho de movimento e, posteriormente, ganho de força, né, fazendo com que o paciente ele volte à vida normal, que ele consiga realizar todas as suas atividades do dia a dia, mesmo às vezes ficando alguma sequela com uma dorzinha, mas que nada impeça ela de estar fazendo a sua rotina normal do dia a dia. Exatamente isso. Doutor Alvo, eu gostaria muito de agradecer novamente. Você poderia dar para a gente finalizar a nossa live, né, que a gente tem bastante compromisso no final do dia, uma mensagem para todas as mulheres que estão nos ouvindo, né, para todos os familiares que têm ou que conhecem alguém que tenha um câncer de mama, para a gente estar finalizando a nossa live aqui com uma mensagem sua para todas as mulheres. Perfeito, Rafael. Bom, eu vou dar duas mensagens. A primeira é para aquelas mulheres que não têm o diagnóstico de câncer de mama, né, que têm o privilégio, a graça divina de não enfrentar uma doença tão desestruturante como o câncer de mama. Melhor evite, cuide-se, tenha uma vida saudável, busque boa alimentação, busque atividade física, busque ter um equilíbrio emocional, faça um hobby, alguma atividade que ocupe a sua cabeça, ocupe seu tempo, tenha metas de vida e uma vida saudável. Faça de tudo para evitar o câncer. E procure a prevenção secundária, fazer exames de rotina, para que, se eventualmente essa doença aparecer, possa fazer o diagnóstico precoce. E a outra mensagem é para aquelas mulheres que estão enfrentando essa batalha ou que já enfrentaram essa batalha. Tenha certeza que acreditar na cura, acreditar na capacidade do organismo de superar a doença, ter fé, procurar uma vida de espiritualidade, com certeza isso vai dar as forças necessárias
para que a pessoa possa lutar contra essa doença e superá-la. Hoje, eu estou vindo agora, cheguei ontem de São Paulo, fui no Congresso Brasileiro de Mastologia, a 25ª edição, em São Paulo, com profissionais do Brasil e do mundo falando sobre câncer de mama. E a mensagem é muito positiva. A ciência tem avançado numa intensidade e tem avançado tanto que hoje temos estudos que têm doenças, mesmo doenças graves oncológicas, com tratamento eficaz. Então, se você está enfrentando essa doença, tenha certeza que enfrente com coragem, busque o auxílio de profissionais qualificados e tenho certeza que vocês vão vencer essa doença. E não só eu, mas, enfim, os profissionais médicos, os profissionais fisioterapeutas, a equipe multidisciplinar, que é a base de um bom tratamento oncológico, estará à sua disposição. Lute com fé, com garra, acredite, porque hoje nós temos muitas alternativas para oferecer um bom tratamento, com menores consequências, com menores efeitos colaterais e com taxas de resultado muito boas. Adorei a mensagem final, as duas mensagens, doutor Alva. Assino embaixo tudo que tu falou. Pessoal, priorize a sua saúde, priorize você. Saúde é prioridade. Você merece. Não tem ninguém que merece mais do que você. E se estiver passando, né, por um momento difícil, busque sempre ajuda especializada, que a gente vai vencer essa luta junto, né, doutor Alvo? Com certeza, amigo, com certeza. Doutor Alvo, a gente pode deixar gravado aqui a nossa conversa, o nosso bate-papo aqui, cheio de informações riquíssimas aqui para toda a população, né, do Brasil e do mundo inteiro. Eu posso deixar aqui já registrado com nas redes sociais? Absoluta, com certeza. E conte, não só gravar, outras oportunidades que você desejar, à tua disposição. Me sinto muito feliz e muito honrado em poder participar do seu canal, né, trazendo boa informação, trazendo apoio para as pessoas que precisam. Então, pode com certeza disponibilizar esse material, sim, e sempre que você precisar, conte comigo. É um privilégio, um prazer muito grande conhecê-lo e fazer parte do seu network. Beleza, doutor Alvo. Gratidão aí mais uma vez e até a próxima, né? Vou levar minha mãe aí em breve para mais uma consulta, né? Sempre à disposição, querido. Um grande abraço para sua mãe, para você. Beleza, ela está na live aqui, ó. Valeu, doutor Alvo. Um abraço, hein? Um abraço, valeu, querido. Obrigadão. Valeu. Tchau, tchau.